Mas, afinal, quem está errado? É o legislador ou é o juiz? Né? E qual o juiz que está certo? Né? Ou qual o juiz que errou? É, há um, há uma dúvida que paira hoje sobre se o que está errado é aquele dispositivo do artigo 316 do Código de Processo Penal ou a, se é o juiz, o ministro do Supremo, que concedeu o habeas corpus, ou ambos estão errados. Né? Bom, eu vou enveredar aqui por uma seara que é arriscada para um juiz, porque em que pese, né, os cuidados e eu diria até a delicadeza com que eu tento tratar o assunto, não vai deixar de ser um comentário sobre uma decisão judicial. Mas vejam, ficou estabelecido aí pelo Congresso Nacional, depois com a sanção óbvia do presidente da República, apesar de dois aconselhamentos de veto, né, um de uma nota técnica do Ministério Público Federal e o outro do ministro da Justiça da época, né? Mas ficou essa regra segundo a qual os juízes ou tribunais responsáveis pela decretação da prisão preventiva deveriam, a cada 90 dias, né? rever o preenchimento dos requisitos e, portanto, a legalidade da prisão preventiva. Né? Os efeitos que derivariam dessa não revisão, né, ficaram aí para a interpretação dos aplicadores do direito. De todo modo, essa regra vigora e eu fico pensando se alguns de nós, se fôssemos advogados de alguém preso, eu digo alguém preso pode ser tanto o traficante André do Rap, ou você como defensor público, não é? Na tutela do interesse de um preso pobre, né? Se você, defensor público ou advogado do André do Rap, não se é, não se lastrearia nesta regra para, no primeiro minuto do 91º dia, ou seja, no primeiro minuto do dia em que não vigoraria a atender o que prescreve a letra do dispositivo, se você não impetraria imediatamente o habeas corpus em favor do seu cliente. Dê certo, e não é por maldade do defensor público, dê certo na defensoria pública, o defensor público não estaria acordado à meia-noite, 1 minuto do 91º dia para impetrar o habeas corpus, até porque quantos milhares de pacientes, né, quantos milhares de pobres presos estariam a depender dessa intervenção da Defensoria Pública, que, obviamente, é talvez um órgão da estrutura do Estado que não deva ser visto com bons olhos por essa turma que está no poder. Afinal de contas, um órgão público que existe para defender os interesses dos pobres, desamparados, da nação não deveria existir, né? Para quê? Né? Mas o advogado, naturalmente bem remunerado, como é de ser, né? Num caso desses, o advogado bem remunerado do André do Rap estava antenado, né? Para o prazo e impetrou o habeas corpus logo que pôde. Né? A questão se o habeas corpus distribuído para o ministro do Supremo seria ou não objeto de uma deliberação imediata no sentido da concessão do habeas corpus, fica por conta, talvez, de um componente aleatório. Né? A questão é que o habeas corpus foi distribuído para o ministro Marco Aurélio, que tem um histórico
não é? Acho que dentro de suas posições hermenêuticas, né, um histórico de ser aberto, né, de ser tolerante, talvez, ou de estar propenso a conceder essas liberdades, segundo ele, inclusive, sem ver a capa do processo. E vamos lá, vamos crer que o ministro concederia essa liberdade a qualquer um que, nas condições desse impetrante, estivesse com a prisão preventiva vencida nos termos da letra do dispositivo do Código de Processo Penal. E, enfim, o escândalo houve, e porque esse nem foi um caso inédito, mas o escândalo houve em razão da pessoa que foi libertada, não é? Um réu ainda não condenado, não é? Mas que, pelo histórico processual já, não é? Pelo histórico, inclusive, de outras condenações, né, não deveria estar solto. Aí, o resumo é esse, né? Não deveria estar solto por ser perigoso, por comandar uma facção criminosa reconhecidamente perigosa, não é? Com atuação no Brasil todo, e o ministro concedeu a liberdade. A questão se essa seria a melhor decisão, né? Mas veja, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o seguinte: a decisão do ministro foi adotada com base na lei. Aí vem aquela questão, mas o ministro concedeu com base na letra da lei? Não pode. Esse não pode decidir com base na letra da lei é, é talvez o que haja de mais interessante neste caso. Porque nós, juízes, somos muitas vezes criticados por sermos ativistas, entre aspas. Nós somos muitas vezes criticados por dar uma interpretação criativa da lei. Nós somos criticados porque nós teríamos o ânimo de legislar. Não, os juízes não podem legislar. Então, veja, o juiz que julga com base na letra da lei também pode ser criticado e dele pode ser cobrado ou cobrada uma postura, digamos, entre aspas, de legislador ou de criatividade. Ou seja, o ministro, e eu não estou defendendo o mérito, se o ministro deveria, porque deveria soltar mesmo. Não, não é isso. Mas fica a reflexão necessária de que nós estamos questionando, nós estamos até criticando um juiz que julgou conforme, digamos, a letra da lei, sem dar à lei uma interpretação possivelmente mais adequada ao contexto. Se o juiz não deveria enxergar ou não deveria visualizar quem é a pessoa que está sendo solta. Se ao juiz não caberia ver o nome que está na capa. Entendem essa dificuldade, talvez aí filosófica? Não é? Se o juiz tem de ver quem são as partes. Né? Se eu, juiz do trabalho, preciso, no caso concreto, examinar que algumas empresas devam ser tratadas mais, com mais tolerância do que outras, porque, por exemplo, uma empresa é microempresa e a outra é multinacional. Se estaria certo o juiz do trabalho, dando o meu exemplo, enxergar essas coisas, ou se o certo é o juiz tratar todos linearmente iguais, de eu ser tão rigoroso com a multinacional como sou com o microempresário, certo? Essa a questão. Se caberia, portanto, ao ministro, ao examinar o pedido de liberdade, verificar que aquele preso, aquela pessoa, a liberdade daquela pessoa, em que pese ser o direito constitucional, o da liberdade, né? Em que pese ser o direito constitucional de todo mundo não estar preso sob
sob o manto da ilegalidade, porque a prisão ilegal é prisão ilegal para o André do Rap e é prisão ilegal para qualquer um. Mas naquele caso, deveria o juiz ter agido de modo diferenciado, dado o fato de que se tratava, digamos, de um criminoso diferenciado? Não é o que nós, muitas vezes, hipocriticamente defendemos para os corruptos, que os corruptos têm de ser tratados com mais rigor. Corrupto na cadeia tem de ter prisão depois da segunda instância. Não é isso que nós defendemos para alguns? Para alguns, não para todos. Porque depende, né? Se for filho do presidente, a gente pode até repensar as decisões anteriores a respeito do foro privilegiado, né? Que é filho do presidente, né? A presidente da República. Vejam que interessante, porque a presidente da República defendem que ele pode, ainda que investigado, depor por escrito. Alguns defendem isso, porque é para tratar diferente o presidente da República. Então, vejam, a gente tem que tomar cuidado se nós não estamos nos encaminhando para um direito customizado, um direito que pode ser assim, se for para o presidente da República, se for para o meu amigo, ou pode ser assado, a depender de quem seja o acusado réu, ou se é meu inimigo. Né? Então, é isso temos de ter cuidado. E, sinceramente, eu fiquei na dúvida, vendo jornalistas de alta capacidade do Brasil, que falam nas redes de televisão, fiquei na dúvida realmente o seguinte: o problema foi a decisão do ministro Marco Aurélio, ou o problema foi a lei? Porque agora também tem já quase uma dezena de projetos para desfazer o dispositivo legal que foi feito ano passado. Então, é a lei que está errada ou o ministro que interpretou errado? Não está esclarecido isso. Eu, particularmente, pela minha leitura, e aí é que eu acabo mexendo um pouco com as restrições que se impõem a mim legalmente, eu, sinceramente, acho que a errada não está a decisão, mas eu talvez tivesse decidido diferente. Eu talvez tivesse pedido informações ao juiz, porque notoriamente o que houve foi um descuido, né? Alguém que não estava atento para esse prazo de 90 dias. Então, talvez fosse o caso de um ministro, né? Pedir informações ao juízo, né, responsável, né, por essa prisão preventiva, né, para que esse juízo informasse, afinal, se estavam ou não estavam presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, possivelmente estivessem. Né? Talvez um dos fundamentos dessa prisão preventiva, que eu não li, devesse ser a periculosidade, né, extrema desse André do Rap. Né? Talvez então fosse o caso, como eu disse, de que fossem pedidas informações ao juízo para que o, o ministro, de repente, não adotasse a decisão de conceder a liberdade. Mas pode ser que simplesmente fosse a convicção do ministro o direito à liberdade daquele cidadão. E aí ele decidiu. E não dá para a gente reclamar muito, eu acho, de um juiz ter decidido conforme a letra da lei. Não é, por exemplo, como eu gosto de julgar, mas é como muitos juízes julgam. Muitos. Na Justiça do Trabalho, muitos juízes julgam pela letra da lei. Muitos juízes, e aqui não é nenhuma censura, é um comentário, muitos juízes aplicaram a reforma trabalhista conforme a sua literalidade logo que a reforma trabalhista entrou em vigor. Esses juízes todos agiram como o ministro Marco Aurélio. Eles estão errados por isso? De aplicar a literalidade da lei? Errados não estão. Eu nunca
eu nunca dei muita aplicação à literalidade de vários dispositivos da reforma trabalhista. Mas talvez eu, já por muitas vezes pelos advogados, devo ter sido eu acusado de julgar errado. Porque, por exemplo, eu não aplico a enjoada da taxa referencial, cuja constitucionalidade está sendo questionada no Supremo Tribunal, está quase para perder, já está 8-0 pela inconstitucionalidade da TR. Eu nunca apliquei. Mas você vai para os advogados trabalhistas, aqueles que perderam nos meus processos, eles devem estar me xingando de tudo por aí, de juiz ativista, de juiz sem vergonha, de juiz que não aplica a lei. Né? Por quê? Porque eles queriam, os advogados esses, que eu fosse igual ao ministro Marco Aurélio. Entendem como a questão tem essa complexidade, tem essa hipocrisia. A hipocrisia que eu estou dizendo, e essa é a minha mensagem de hoje, é essa hipocrisia que nós temos de reconhecer. Nós somos hipócritas, porque nós queremos sempre um direito que seja favorável a nós. Isso é da natureza humana. Então, se o juiz for bom para mim, que ele seja pela literalidade, que ele seja ativista, que ele seja juiz do direito achado na rua, juiz alternativo, não interessa. O que interessa é que o juiz julgue favorável a mim, ou que o juiz julgue favoravelmente as pautas que eu apoio. Que o juiz julgue conforme as pautas bolsonaristas, se eu for bolsonarista, que o juiz seja conservador, igual a mim, porque eu sou conservador, bolsonarista, bolsominion. Que sou a favor que acenda uma vela para Jesus Cristo e acendo uma outra, não é, para o armamento. Eu que acendo uma vela, não é, para comemorar o Dia da Criança e sou a favor da redução da maioridade penal, não é? E que eu encontre, como todo mundo, um juiz que me seja favorável, que interprete a lei do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho melhor. Então, eu não sei. Hoje, o Supremo Tribunal já vai pular a fila daquela matéria sobre o depoimento pessoal ou não pessoal do presidente da República para julgar essa matéria. E com detalhe, hein? Será que o presidente do Supremo Tribunal Federal tem autoridade para revogar decisões que ministros, no uso da sua prerrogativa e conforme a sua competência, os ministros adotam monocraticamente? Haveria essa possibilidade avocatória do presidente do tribunal? Isso é que vai ser discutido hoje. Né? Porque, senão, também, de que serve um ministro? Se eu for desembargador, de que serve a minha prerrogativa de ser relator de um processo e, como relator, apreciar matérias monocraticamente, se essa decisão pode ser cassada administrativamente, porque o que parece aí é uma cassação de natureza administrativa, ou seja, eu casso só porque eu sou presidente do tribunal e, portanto, em tese, erradamente, essa tese se aplica. Eu seria superior hierárquico do outro ministro, num tribunal, se um desembargador é superior hierárquico de outro desembargador? Não há, né? Não há. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei que eu fico assim um pouco impressionado com essa ideia de que a pessoa tem de estar presa porque é um sujeito perigoso. A pessoa tem de estar presa porque existem fundamentos legais para estar presa. É isso, não é? É isso que é o direito. Não é? Você não tem de ser preso simplesmente porque eu acho que você deva estar preso. Não é? Então, o direito não se poderia basear apenas nesses achismos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é o meu rápido comentário antes que a coisa comece a esquentar lá no Supremo Tribunal.